Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, esteja presente nesse ambiente, aquecendo-nos, não somente a nós encarnados, mas também todos os desencarnados que aqui se encontram e se estendendo aos lares aqui representados. Eu não poderia iniciar as reflexões dessa noite sem antes agradecer, né? Eu sempre faço isso quando venho aqui, agradecer o convite, agradecer a acolhida que eu sempre recebo nessa casa, porque é com grata satisfação que eu recebo a oportunidade do serviço, a oportunidade do trabalho. Falar de Jesus é algo que deve ser para nós, né? Uma alegria, né? Mas não de uma forma impositiva, de uma forma leve e suave. E a gente que recebe a oportunidade de estar diante de outras pessoas e tendo essa responsabilidade de falar, é algo que, como diz aí as propagandas, que não tem preço, né? Então, muito obrigada pelo convite, por me fazer continuar servindo na seara do Cristo. Isso é bom. Muito obrigada. E para a noite de hoje, como já foi dito, né, e como está aqui mostrando no primeiro slide, nós vamos refletir lá sobre as parábolas das 10 virgens, né? Não é uma parábola muito corriqueira. Se a gente for pensar, né, nos estudos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente versa muito sobre parábolas dos talentos, parábola da figueira que secou, parábola do bom samaritano, né? Mas a parábola das 10 virgens não é uma parábola tão comentada, né, e estudada, mas é de grande valia como todas as outras que Jesus nos deixou. E é sempre importante lembrar que o sentido da parábola, né, a história que Jesus contava, e ele tinha sempre uma intenção, tudo que Jesus fazia era intencional, ele tinha um objetivo, o objetivo dele era ensinar. E todas as parábolas em comum tem um objetivo central, que é esse melhoramento íntimo, essa reforma íntima. O convite de Jesus era claro para nós nesse sentido. Só que ele se utilizava de situações do dia a dia, da rotina do povo que o ouvia, para se fazer entendido. É claro que ele também sabia que nem todos alcançariam a mensagem da história que ele contava. Por isso ele dizia: quem tem olhos de ouvir olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouçam. Ou seja, né, trocando em miúdos, compreendam aquele que já puderem compreender, porque o povo à época era um povo, né, e a gente podemos nos colocar nessa situação, muito material. A espiritualidade ainda não é completamente desenvolvida, quiçá existia esse olhar espiritual que Jesus queria trazer. Então ele se aproveitava de situações do dia a dia para contar uma história e trazer o ensinamento. E com a parábola das 10 virgens não foi diferente. Eu procurei trazer exatamente a parábola como ela está lá escrita no livro de Mateus, que aliás é o único livro evangélico que aparece a parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, os versículos. E eu vou ler e depois eu vou explicar um pouquinho, né, sobre algumas palavras que talvez a gente não entenda o significado para aqueles que não conhecem, e depois a gente vai refletir. Ela começa assim: o reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas, das virgens, né, eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e pegaram suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes:
dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E aí a gente tem aqui, né, uma história assim, né? Nossa, o que Jesus está querendo dizer com tantas informações, né? E a primeira coisa que é importante a gente pensar, por isso até eu botei de vermelhinho, né? São palavras que não são comuns ao nosso vocabulário. Então a palavra que nécias, né? O que seriam essas nécias, essas pessoas, essas virgens nécias? A mesma coisa que pessoas tolas, imprudentes, invigilantes. A palavra seria isso, né? Nécia traduz-se disso. As 5 virgens não tinham essa postura de vigiar. Eram assim mais desprevenidas, né? Que não prestavam muita atenção nas coisas. Isso é o significado de nécias. Prudente a gente já, que é o contrário disso, né? É aquela pessoa que está ali atenta, percebendo, prudente, se resguardando de situações. E toscanejaram aqui significa cochilar. Então, tardando o noivo, demorando o noivo, toscanejaram, ou seja, cochilaram e ali elas adormeceram. Então, é para a gente entender essas palavras que talvez o sinônimo a gente tivesse aí uma certa dificuldade. E aí a gente vai avançar um pouquinho para a gente pegar um contexto, né, o contexto histórico. Aí eu vou dar uma lida e depois a gente desdobra isso um pouquinho. Para falar da conquista do reino de Deus, Jesus faz uma analogia, ou seja, uma comparação com o ritual do casamento judaico da época, em que o pai do noivo escolhia o momento exato para iniciar a cerimônia. Pela tradição, a noiva aguardava o noivo cercada por 10 amigas virgens, carregando as suas candeias para iluminar o cortejo que se formava, culminando em uma festa de 7 dias. As 10 virgens numa festa de bodas se explica pelo costume judaico de formarem as amigas da noiva um cortejo, recebendo o noivo à entrada da casa para conduzi-lo até a nubente, ou seja, a noiva, no interior da casa. As lâmpadas, tochas, fachos luminosos eram necessárias para iluminar o caminho, pois as núpcias, né, o casamento, se realizava à noite. Então, Jesus não tirou isso assim do nada, né? Não foi da cabeça dele, vou contar uma história agora, sei lá, vou falar de um casamento. Não. Ele aproveitou o contexto, né? O que era o contexto? Todo o casamento que acontecia, a festa, né? Os preparatórios eram os mesmos, né? Era costume ali da noiva terem essas 10 amigas muito próximas, né? Virgens de fato. E essas amigas se juntavam à noiva para aguardar realmente a chegada do noivo. Então Jesus não inventou nada disso. Isso verdadeiramente acontecia. E quando a gente vai pesquisar, é claro que a gente não colocou aqui nos slides, senão ficaria muito grande, a gente não tem um tempo suficiente para isso. Mas se a gente for buscar, estudar, a gente vai ver toda uma trajetória, um histórico em torno disso. Era uma comitiva que se preparava, né? Geralmente a festa era preparada pelo pai da noiva, às vezes até pelo pai do noivo. E quando o noivo ia à casa da noiva para se casar, era uma comitiva que era preparada mesmo, né? O noivo saía com também todos aqueles que iam para o casamento. Geralmente isso acontecia à noite, né? O casamento acabava se encerrando ali à noite e a festa ainda demorava por 7 dias. Então Jesus se aproveita da situação de um casamento que é muito simbólico, né? É simbólico a gente falando, espiritualmente dizendo. A questão do casamento, ele é uma união.
é uma aliança, né? Então, isso também não foi tirado ao acaso. Jesus quer trazer, né, ao nosso pensamento que o próprio casamento é em si uma união nossa com o Criador. Celebrar as nossas bodas com Jesus significa celebrar a nossa aliança com o Pai, com o Criador. E todo casamento, toda aliança, toda união pressupõe o quê? Fidelidade, pressupõe intimidade, não é? Então, termos a intimidade com Jesus nesse casamento que é proposto, né, significa dizer estarmos unidos, fiéis, né, ao que for acontecer em nossa jornada. Então, o símbolo do casamento, das bodas, também não é por acaso que Jesus pega aqui para trazer alguns ensinamentos. Então, entender que essa festa acontecia à noite, que de fato a gente tinha uma noiva, um noivo, né? O pai do noivo e as amigas virgens, faz parte de todo esse contexto histórico da época. Continuando mais um pouquinho, a gente vai entendendo os termos segundo interpretações da literatura espírita. Então, vamos compreender um pouquinho mais. O termo virgens não se refere a corpos, mas simboliza a alma de quem procura se resguardar espiritualmente das corrupções do mundo. Então a gente vai aprofundando, né? Quando Jesus pega ali a história e vai falar das virgens, das 10 virgens, ele está querendo trazer também ali um ensinamento, uma informação que é óbvio, que é claro, né? Que à época esse alcance não pôde ser feito. E aí a gente vai com a luz da doutrina espírita, fazendo essas compreensões. Então, se resguardar espiritualmente da corrupção do mundo, né? É manter a nossa alma virgem nesse sentido. Cuidar do nosso recipiente interno, né? Desse reino de Deus que é em nós, dessas corrupções. E aqui a gente não está falando só de coisas materiais. A gente está falando das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Como é que eu mantenho o meu corpo espiritual? Né? Como é que eu trato ele? Como é que ele está nesse momento? É uma pergunta feita a cada um de nós, sem necessidade de resposta. Mas aqui então Virgens tem essa simbologia. As bodas, como em outras passagens evangélicas, representam a união dos seres humanos com o Criador, que eu já até me antecipei, né? Então não é por acaso que Jesus também traz aí a questão do casamento, né? Das bodas, essa comunhão nossa com o Criador. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente como isso se dá. E aí, entendendo na parábola Jesus, quem é Jesus na parábola? O noivo. A noiva está aguardando o noivo. Quem é o noivo que está para chegar? É Jesus. O pai do noivo, né, que se une ao pai da noiva para preparar essa união, é Deus. A noiva é o planeta Terra. Então a noiva não é uma pessoa em si, mas Jesus está falando do planeta Terra, né? Ela também está aguardando a chegada do noivo. Pensando no nosso planeta, em todos nós que aqui habitamos, nós estamos aguardando essa vinda do noivo. E aqui eu acho que é muito importante a gente ressaltar o cuidado que a gente tem que ter com interpretações, né? Nós não estamos aguardando no sentido de há de chegar um momento em que Jesus virá à Terra, né? E não, porque nós já compreendemos que não é disso que está sendo dito, né? Esse aguardar, esperar o noivo, porque na verdade é importante a gente entender que a gente não vai, quando a gente aguarda alguém, é alguém que saiu e está para chegar, não é assim? A pessoa não está perto de nós. Eu estou aguardando, sei lá, meu pai chegar. É porque ele não está aqui, eu estou aguardando. Mas Jesus está aqui. Jesus está entre nós. Então não é esse aguardar no sentido, ele desencarnou naquele momento, lá naquele dia trágico, triste, doloroso, e por isso ele não está mais presente entre nós. E nós estamos esperando a vinda dele, que há de ser como, né? Como dizem os nossos irmãos que compreendem dessa forma, e a gente entende.
aceita. Mas a gente já dá um passo adiante para entender que essa vinda de Jesus não acontecerá num dia, num horário circunscrito, né? Como é então que isso acontece? Que de vinda é essa que a gente está falando? A gente está falando da nossa preparação para o momento em que há de chegar. Aí sim, que momento é esse? Não é da chegada de Jesus, mas é o momento que a gente se prepara para uma mudança no nosso ambiente, na nossa psicosfera, na transição planetária de que tanto a gente fala, né? Essa parábola, ela traz muito desse entendimento também. O finalzinho dela fala muito isso. Não sabemos a hora que vai se chegar, não sabemos o momento. E não é da chegada do Cristo. É esse momento de transição que também não há de acontecer num dia circunscrito. Isso vai acontecer lá no dia 22 de dezembro de 2064. Não. A transição a gente sabe porque os espíritos já sinalizam pra gente, ela está se dando, ela está acontecendo. E como é que nós estamos aguardando? É disso que está se falando. Não é Jesus aparecer por aquela porta, arrebatar aqueles que já estão preparados, né? E os outros que não estão preparados vão para o lado de lá, na outra parábola que fala da separação do joio e do trigo, né? O joio para um lado, vou usar essa expressão, né? Os que prestam para um lado e os que não prestam para o outro. Não é esse o entendimento. Nós estamos falando de uma mudança de planeta. E não é sair assim, vamos agora sair do planeta Terra, vamos todo mundo pegar um aeróbus e vamos agora para um outro planeta. Não é assim. É o nosso planeta Terra que deixará de ser o planeta de provas e expiações para ser um planeta regenerado, né? Que é o desejo, né? É o anseio de todos nós. E será que nós estaremos, aí que está a questão, será que nós estaremos nesse planeta regenerado? Aí é que está essa preparação. Essa chegada do noivo não é Jesus aparecer nessa porta agora e fazer aqui fila para os que vão comigo, vão para o outro ladinho, filas que não estarão comigo. Não é assim, né? O planeta está nessa transformação e nós estamos imersos nele. A chegada do noivo simboliza exatamente o que eu estou falando, um momento de paz, de alegria e felicidade que a Terra desfrutará no futuro próximo, quando da passagem do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado. Então, e aí é a analogia mesmo com o casamento, né? O que significa a chegada do noivo para a noiva, né? O que significa? É isso aqui, ó. É um momento de paz, de alegria, ainda que depois isso modifica um pouco, né? Trazendo para a nossa realidade, mas também faz parte, porque estar em comunhão com Jesus também é isso, né? Não que Ele nos dê a paz, mas nós que por nossa não é nem imprevidência, me fugiu a palavra, imprudência, pronto. A gente também oscila muito, né? Ora, Jesus é aquele mestre maravilhoso, ora eu já estou chateada, revoltada, aborrecida, porque me aconteceu uma situação. Também não é assim a nossa relação com Deus, né? Com Jesus. Então, esse simbolismo da chegada do noivo que vai trazer essa paz é justamente esse momento, esse planeta regenerado que ansiamos. Mas como é que a gente anseia isso? O que é que a gente faz para isso? E aí, antes da gente entrar aqui, né? Aí agora a gente vai conversar um pouco, né? E eu quero voltar só um pouquinho lá na parábola, né? Quando Jesus fala aqui dessas lâmpadas, né? Deixa eu só perguntar qual é o horário, perdão, 8h30, tá? Quando Jesus se refere a 5 prudentes e 5 nécias, aí a gente vai começar a desdobrar então a parábola, né? Essas 5, todas as 10 sabiam da vinda do noivo, elas sabiam, todas elas, né? Todas elas então estão aguardando a chegada do noivo. Vamos trazer para nós? Todos nós aqui sabemos o que é necessário fazermos para estarmos nesse planeta regenerado, né? É um planeta, para quem
estuda, para quem faz ali, né, os estudos doutrinários, a gente sabe que é um planeta onde o mal não há de existir, né? Ou pelo menos ele não é o que vai preponderar, né? Então, o que todos nós sabemos, da mesma forma que as 10 virgens, a forma que a gente tem que se portar, né? Ninguém aqui fica ainda pensando, mas de vez em quando, né, uma crítica, um julgamento, não tem problema nenhum, né? Ou eu apontar o dedo e julgar o outro pelos seus comportamentos, uma atitude de irritabilidade, de impaciência, só um pouquinho, não tem problema nenhum, não. Nós sabemos do que é responsabilidade nossa. A gente que conhece, que busca estudar, que estamos todos aqui reunidos, sabemos do que Jesus espera de nós, do que Jesus espera em cada ação nossa, seja no nosso círculo familiar, seja na via pública, seja no trabalho, seja onde for. Nós vamos aí vacilando nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, pela nossa condição. Então, a mesma coisa acontecia aqui na parábola. As 10 virgens, a noiva e as 10 amigas, né, as 10 virgens sabiam da chegada do noivo. 5 delas se prepararam. Colocaram lá na bolsa, né, a lâmpada, o azeite e vamos. Para a parábola, o azeite era ali o que ia acender a lâmpada, porque o casamento ia acontecer à noite. Trazendo para nossa reflexão, a lâmpada, né? O que significa essa lâmpada? Manter acesa, a candeia, como é falado também em muita parte do Evangelho. É a nossa alma, é o que está em nós. Pensar na lâmpada que as virgens carregavam, né? É pensar no nosso íntimo, no nosso interior, na luz que a gente precisa ter para manter acesa, sobretudo nos momentos de sombra. Então, 5 dessas virgens estavam com as lâmpadas e o azeite para acender quando precisasse. E aí, a gente vai refletir e pensar, se eu sei que eu preciso manter acesa em mim essa luz para iluminar o momento, a noite, a escuridão, será que Jesus estava falando efetivamente da noite, como está agora lá fora, no escuro? Não era, né? Jesus estava falando da noite, dos momentos em que enfrentamos, que são momentos considerados de sombra, de trevas, né? Até a nossa irmã falou logo aqui na página. E quando eu mantenho acesa essa lâmpada com o azeite que as 5 virgens tinham, que é o quê? É o azeite de quê? É a fé, é a boa vontade, é a confiança, é a esperança. Então, se eu tenho esse azeite, que é isso que eu enumerei e muito mais até, para manter acesa essa lâmpada nos momentos de escuridão, eu estou agindo com prudência. Então, eu estou me preparando, porque a gente sabe que a vivência ainda no planeta de provas e expiações é uma vivência difícil, né? O próprio nome já diz provas e expiações. Há ainda muita dor, muito sofrimento. E a gente às vezes tem a sensação, quando a gente vai acompanhar os noticiários, que parece que o negócio vai até piorando, né? Cada vez noticiários assim, mais doídos, mais doloridos, cada situação que tem hora que a gente para e pensa, meu Deus, isso foi feito por uma criatura humana. Essa atitude foi realmente realizada por alguém que foi a obra do Criador. Se a pessoa não tivesse, nós não tivermos a confiança em Deus, a esperança em dias melhores, a fé, a gente embarca, né, num sentimento de tristeza, de desânimo, de negação e de pessimismo. Então, as 5 virgens que Jesus se refere, que era prudente, que estava com a sua lâmpada e seu azeite, somos nós, se realmente estamos preparados para enfrentar as diversidades, para experimentar situações difíceis. Será que a nossa lâmpada, ela tem o azeite, o combustível, né, necessário para se manter acesa?
ou a gente está carregando uma lâmpada que está já fraquinha, ou aquela vela, né, que o pavio está ali quase apagando, né, e que ainda bem que ainda tem uma luz, né, que bom se a nossa luz ainda for aquela luz de bruxuleante, aquele negocinho, né, pelo menos ainda tem. O pior é quando nem se tem luz, né, você tem lá a lâmpada, ou você tem lá a candeia, né, um lampião, mas que está apagado. Está apagado porque falta esse azeite das prudentes, falta esse combustível para acender essa lâmpada. Então, só para a gente falar um pouquinho dentro da parábola. E as nécias, as imprudentes, as tolas, carregavam a lâmpada, mas nem se preocuparam em levar o azeite, né? Em levar lá o que precisava para acender se fosse ficar escuro. Então elas não pensaram nisso, a lâmpada estava lá, né? Mas o azeite elas nem se deram conta. Quando elas percebem que precisava sair, né? Que o noivo estava chegando e estava escuro e elas precisavam acender as suas candeias, cadê o azeite? Não tinha. Então vamos correr, e agora? Aí se recorre a quem? As 5 prudentes que tinham, não é isso da parábola? E aí elas falam, né? Elas pedem, dai-nos do vosso azeite, e elas respondem, ide antes ao que vendem. Não, antes aqui um pouquinho. Talvez não haja bastante para nós e para vós. Vai lá e compra, né? Então assim, elas quando falam que não tem o azeite necessário para todas, num primeiro momento parece uma atitude o quê? Egoísta. Não, você vai lá e se vira. O azeite aqui é meu, se eu der para você eu fico sem, aí como é que fica, né? Isso é a parábola. Trazendo para as nossas reflexões, né? Para as reflexões que são importantes fazer. Quando as virgens pedem o azeite, né, para acender as suas candeias, elas também estão ali solicitando as virtudes que elas tinham. A gente já não acabou de falar? Esperança, fé, confiança, né? Termos paciência, tolerância, todas as virtudes que Jesus nos ensina e nos conclama e nos convida a ser. Quando elas pedem para as 5 virgens, né, esse azeite, que são na verdade as virtudes, elas dizem que não tem, mas não é numa atitude egoísta, porque a virtude, ela é pessoal e intransferível, né? Ela é minha, é a minha conquista. Eu posso auxiliar com aquilo que eu já aprendi um pouco. Eu posso aconselhar, eu posso conversar. Quantas pessoas a gente às vezes vê, né, passando por determinadas situações e a gente, pela nossa experiência, né, por um pouquinho que a gente já aprende, a gente já tenta, já conversa, já fala. Meu irmão, em atendimentos fraternos, né, aqueles que fazem, quantas vezes a gente fala algo que a gente tem certeza que se a outra pessoa for por aquele caminho, ela vai conseguir, mas o outro ainda não consegue, está na condição dele, eu já sei, o outro está em vias de saber. Então, o que Jesus está querendo se referir aqui é que elas solicitam virtudes das outras, mas elas não podem dar, elas não podem emprestar, porque essa conquista é nossa. Então, sermos esperançosos, termos fé, sermos pacientes, né? Aguardar com confiança e resignação não é algo que eu empresto. Olha só, eu tô com um pouquinho de fé, é pouquinha, né? Mas eu posso dividir com você, eu te dou um pouquinho, eu fico um pouquinho, tá tudo certo. Quem dera que fosse, né? Não é, né? É a nossa. Então, as 5 prudentes tinham isso. As outras não. Então vai lá e compra. Esse vai lá e comprar, como é que é isso? Né? Eu posso lá na farmácia, o senhor me dá aí 1 quilo de fé, meio litro de esperança, 400 gramas, né, de confiança, me dá 10 quilos de resignação, que eu preciso muito, e vou levar para casa. Não é. Como é que eu compro, né? Como é que eu alcanço essas virtudes? É na luta, é na refrega, é no esforço, é labutando, é nas situações difíceis, porque não vai ser no momento de calmaria que a gente vai alcançar
essas virtudes ou esse azeite para acender a nossa candeia. São nas dificuldades que a gente vai perceber se eu estou mais ou menos paciente, se eu sou mais ou menos resignado, se eu tenho mais ou menos fé. São nos momentos difíceis, né? Então, o ir e comprar é dizer, você vai lá, você vai ter que experimentar, né? As 5 virgens, pela interpretação da parábola, já estava fazendo esses experimentos. Elas já tinham essa conquista em via de regra, né? As 5 tolas, as 5 nécias, não. E aí, a reflexão que a gente vai fazendo, né? Eu quero ser quem dentro dessa parábola? Eu quero ser essas que são prudentes, que vigia, como a página fala de vigilância, né? Ou eu tô nem aí, a hora que eu vou ainda reencarnar não sei quantas vezes, eu vou deixar para a próxima, porque nessa tá difícil, né? Essa é a minha maior dificuldade, eu já percebi que eu tenho essa dificuldade, mas por hora eu não consigo, mas eu já sei que eu tenho outras tantas vidas, então eu vou deixar para outra. A gente não sabe quando aquele momento há de chegar, né? E o momento não é só um momento específico para o planeta regenerado. O momento é o momento da dificuldade. Isso é importante a gente pensar. A gente não sabe quando seremos pegos de surpresa por um desencarne de um ente querido. Alguém sabe aqui a data que um pai, que uma mãe, que um filho há de desencarnar? Ou nós? Nós sabemos quando o nosso prazo de validade acabar. A gente sabe que todo mundo tem um, mas eu posso sair daqui agora ali, né? Cada um de nós pode nem acordar amanhã. Então nós sabemos o momento em que seremos, que teremos que conviver com uma atitude difícil. E será que eu estou sendo prudente, vigilante o suficiente para me preparar para esse momento difícil? Então veja, um outro olhar da parábola. Não é somente aguardar o momento do noivo, que é esse momento desse planeta regenerado, mas é enquanto espero esse planeta regenerado acontecer, eu vou cuidando de mim, eu vou cuidando do meu interior, eu vou cuidando do meu íntimo. Eu não vou cuidando do outro, eu vou cuidando de mim. E é óbvio que em cuidando das minhas ações, automaticamente eu estou ali envolvendo, né? Ou em alguns casos, sendo até, quem sabe, um exemplo, né? Uma inspiração, né? Enfim. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês, estou olhando a hora aqui, de Emmanuel também. Eu vi que a página de vocês também foi, né, por Emmanuel. Emmanuel é, né, um espírito que traz para nós de uma forma muito firme informações e orientações importantes a serem feitas. E ele, aqui foi retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, eu acabei não colocando, tá? E o nome do texto é Façamos Nossa Luz. Ele nem... mas eu creio que ele estava aqui na hora do seu texto, né, escrevendo, porque a gente vai perceber que tudo que ele está escrevendo tem muito a ver com essa parábola, né? E a gente vai refletindo junto com Emmanuel para a gente, então, fazer as nossas considerações. E ele inicia assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Citação de Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ele começa assim: ante a glória dos mundos evolvidos, né, esses mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Então, ante a glória, né, desse universo, de tudo isso que nós temos, a Terra é um pequeno espaço de trabalho. Por isso ele fala círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o do espaço, nada teríamos a lamentar. Então veja, ele se refere ao planeta Terra como minúsculo, bem pequeno, né? Imagina. E esse planeta, que agora ainda é de provas e expiações, que ele diz que é um círculo de trabalho, né? Porque nós sabemos que é trabalho. A gente está na erraticidade enquanto desencarnado e a gente vem e encarna para trabalhar e para aprender. Mas ele diz que se fosse só o problema de espaço, a gente não teria que lamentar. E ele continua: a casa pequena e humilde
iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Olha como ele vê e ele diz para nós que é a terra. A casa pequena e humilde, iluminada de sol, é alegria e paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. E não é da sombra de uma árvore, nem de uma mangueira, mas são das nossas sombras, das nossas dificuldades, dos nossos equívocos, das nossas atitudes equivocadas. E ele continua: a escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciência, raciocínios e sentimentos. Não é o que a gente vê? É o que a gente vê. É a nossa realidade. É o contexto que nós estamos imersos, né? Ignorância, maldade, insensatez, envolvendo tudo. Povos, instituições e pessoas. Então ninguém está fora disso. Todos nós estamos imersos nessa onda de sombra, nevoeiro que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Então a gente está imerso numa onda muito deletéria, né? Nós estamos imersos numa psicosfera que é muito difícil nós nos mantermos firmes, confiantes e felizes. É ou não é verdade? A gente acorda de manhã bem disposto, né? Fazemos uma prece, entregamos a Deus, aos benfeitores amigos, o nosso dia, envolvemos a nossa família e a gente sai, né? Tem dia que a gente não tá assim, tem dia que a gente tá meio borocochô, meio para baixo, mas tem dia que a gente se enche de uma alegria infinita. Aí a gente sai. Quem pega seu carro, na metade do caminho, já passa um motoqueiro louco na frente, né? Eu falo sempre isso aqui, porque são as nossas vivências. Pego um ônibus, vou dar bom dia pro motorista e ele me xinga. Aí, aqui, né? Isso é o que nós estamos. A gente não está falando aqui de consciências, raciocínios e sentimentos, maldade, insensatez, né? Então eu saio de boa e já me deparo com uma situação que me tira do prumo, que me tira do eixo, que me desequilibra. O que eu faço? Qual é o meu comportamento? Vamos voltar lá para as virgens prudentes e tolas? Será que eu tenho a minha luz? Será que a minha candeia, eu já lembro logo, né, do azeite que eu preciso acender? Opa, eu tenho luz. Eu vou acender aqui. Não, tá tudo bem, o irmão só tá no mau dia dele. Né? Esse motoqueiro que atravessou na minha frente, esse motoqueiro que me fez parar e quase bateram no meu carro, tá tudo bem, ele é desse jeito, mas eu tenho que dar o que eu tenho de melhor, né? Será que é assim que nós fazemos? Porque é assim que a parábola que Jesus nos conta diz que é para ser. Não assim, né? O contrário disso, né? É de verdade mantermos-nos equilibrados e firmes com a nossa luz acesa em quaisquer circunstâncias. Mas manter isso nesse ambiente que Emmanuel nos sinaliza não é fácil, porque é muito mais forte que nós, porque ainda é parte da nossa condição. Então, se não fosse a nossa condição, se já fôssemos todos espíritos evoluídos, podia acontecer o que for, que eu ia baixar a cabeça, ia sair de perto, ia orar pelo outro se precisasse, e eu ia prosseguir. Mas eu não sou assim também. Nós não estamos nessa condição. A gente busca estar. E às vezes a gente consegue, né? Quem aqui nunca passou por uma situação que falou, meu Deus, eu consegui, né? Eu consegui. Quem nunca, gente? Mas quem nunca também não escorregou, né? Não falou ali uns impropérios, né? Ou então dentro, né? A gente já é espírita, já não verbaliza, é para dentro, que não adianta muito, mas já é alguma coisa, né? Mas às vezes você tá aqui dentro falando os negocinhos que não é para falar e você já pensa, não posso pensar assim, né? E Emmanuel continua: em meio da grande noite, que é disso tudo que a gente está falando, é necessário acendermos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação, né? Libertarmos-nos de todas essas mazelas morais que trazemos, e não é de agora, né?
trazemos de tantas outras existências. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Então, sem essa luz, a gente não pode ser visto com facilidade pelos mensageiros divinos. Como assim? Quer dizer que eu não tenho luz, então ele não me enxerga, né? Ele só vai enxergar se tem luz? Não, eles enxergam a todos. Só que quando eu não tenho essa luz que eu preciso emanar, essa luz, né, de humildade, de boa vontade, de bondade, eu impeço o auxílio da espiritualidade amiga. É simples, né? Quando a gente desconecta a internet, você não tem, né, a internet, então você não consegue conectar, né? Tá aqui, o sinal tá aqui, mas eu desliguei a conexão do meu notebook, do meu computador. A partir do momento que eu ligo aqui o Wi-Fi, o que acontece? Vou procurar. Opa, encontrei um sinal de internet, entrei aqui. É isso, né? A espiritualidade amiga, os mensageiros divinos estão à nossa disposição. Mas se nós não temos acesa essa luz, né, esse sentimento de bondade que deve existir em nosso coração, e a gente não está falando aqui de sermos covardes, né, que a sociedade tem muito esse olhar para quem age com bondade, com doçura, né, com mansuetude. A sociedade tem uma mania muito grande de achar que quem age assim é bobo, é tolo, né? A gente não quer ser tolo, a gente quer ser prudente, né? Deixa eu continuar aqui. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que trevas não nos dominem. Olha, iluminar o santuário interior. Não está escrito assim, é indispensável iluminar o santuário interior do outro. É o nosso santuário interior. Se fosse para iluminar o de outrem, estava aqui escrito, né? Não é o nosso, não é o do outro, é o nosso. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Isso é interessante pensar. É possível caminhar valendo-nos de luzes alheias, ou seja, é possível sim a gente estar do lado das pessoas que já têm a sua luz própria, né? Que já consegue agir com mais brandura, que já consegue agir com mais sensatez. É possível a gente fazer isso? É possível e é muito bom isso. É muito bom a gente ter ao nosso lado pessoas que de vez em quando nos dão, não tá legal, você esqueceu, né? É possível, claro que é possível. E é bom também. Todavia, né, contudo, porém, sem claridade que nos seja própria, é minha claridade, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Olha que interessante, né? Aqueles que caminham ao nosso lado e já têm um pouco da sua luz e que nos ensinam e que nos aconselham, eles podem a qualquer momento saírem de perto, morrerem, né? Desencarnarem, ou não mais estarem ao nosso lado por qualquer circunstância. E aí? Se eu estou usando a luz do outro, o gato, faço um gatinho, né? Com a luz do outro, eu estou querendo o quê? Me aproveitar dele, mas o problema, o prejuízo vai ser meu. Porque quando não mais estiver comigo, eu não construí, eu não acendi a minha própria luz. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, né? O caminho que a gente percorre tem luz para ser dada, né? As experiências que a gente enfrenta é também um combustível de iluminação interior, porque é aprendizado. Aqui é que está. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade. Esse pavio da boa vontade é um combustível, né, ao óleo de serviço e da humildade para o trabalho, né? Com boa vontade, acender a minha lâmpada, a minha candeia, com boa vontade, com desejo de servir e ser humilde, é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa. Boa vontade. Eu posso nem ser tão bom assim. Eu posso ainda não ter conquistado a metade das coisas que Jesus diz que a gente pode e deve. Mas eu quero. Percebem a diferença? Eu quero. Senhor, eu quero ser melhor do que eu sou. Senhor, eu quero me livrar desse sentimento que corrói a minha alma, da minha impaciência, da minha irritabilidade, da maledicência, o do falar mal do outro, o do julgar o outro. Senhor, eu quero isso.
E eu quero trabalhar para isso, porque também só pedir, do céu só cai chuva, né? E algumas outras coisas assim. Eu tenho que pedir e ir em busca, né? E aí, quando você pede com boa vontade, a vida vai te trazer oportunidades. E aí você vai ver se você de fato tem esse desejo sincero e humilde de trabalhar. E ele continua: aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote, tua tocha, né, tua lâmpada, para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides, não esqueça tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Então aproveita das pessoas, né, que estão ao nosso lado, que já tem um pouquinho mais de conhecimento, de experiência para nos dar, mas não esquece que você precisa abastecer a sua candeia. Você precisa iluminar-se, né? O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. É ou não é verdade? É muito fácil eu falar tudo isso aqui na frente, né? Eu fiz um estudo, me dediquei um pouquinho, né? Com boa vontade a gente preparou alguma coisa, mas isso não é suficiente. Não é suficiente, porque eu posso fazer tudo isso aqui, mas a minha ação ser completamente contrária à minha fala. Então eu posso falar lindamente, eu posso saber o Evangelho segundo o Espiritismo de trás para frente, todos os capítulos, saber todos os salmos, né? Conhecer todos os livros da codificação, mas a minha prática é o que? Ao passo que eu posso nem saber tudo isso, eu posso nem saber, mas eu tenho humildade, eu tenho boa vontade, eu tenho interesse, e aí muda tudo. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, esclarecimento íntimo, autoeducação se faz com estudo. Estudar, né? Eu estava vendo ali enquanto eu estava sentada, né? Quantos grupos aqui na casa, né? Virtualmente, presencial, quantas casas, e que bom que isso acontece, né? Oferecem estudos. A gente só vai se aperfeiçoando, estudando, compreendendo a importância, né? Eu não vou me instruir apenas com o que o outro fala, lembra? Eu não vou aproveitar a luz do outro que está estudando um pouquinho. Ah, senta aqui, conta lá como é que foi o estudo. É claro que eu posso fazer isso e devo, porque eu posso até inspirar o outro. Ele ficou com tanta vontade que eu vou lá também. Mas a autoiluminação, a autoeducação, essa conversão do eu ao reino de Deus é pessoal. E prestem atenção que reino de Deus é importante a gente lembrar. Também não é um lugar circunscrito, né? A gente preparar-se para o reino de Deus, não é eu me preparar porque eu vou morrer e aí eu vou encontrar o reino de Deus. O reino de Deus está em nós. Segundo a gente tem muitas e muitas informações e o próprio Cristo nos fala. Então, esse reino de Deus é o meu íntimo, é o meu interior, é a minha consciência. E aí a gente finaliza, né? Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar, aqui ficou meio escondidinho, deixa eu ver aqui, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Você pode fazer tudo isso aqui, ó, né? Aproveitar, exaltar a paz, recolher as flores do caminho, aproveitar a generosidade do outro, né? A gente pode fazer tudo isso aqui, né? Ter títulos, conquistar espaços, né? A gente pode fazer tudo isso. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Então, isso aqui pode me beneficiar em muitas coisas. Trazer ao espírito muita satisfação. Isso pode. Todavia, avançar sem luz
É impossível. Então, quando ele diz aqui, o espírito que se demora indefinidamente, que é enquanto eu estiver presa a conquistas materiais, a aproveitar da bondade do outro, a achar que o poder, o ter é melhor que o ser, eu me demoro indefinidamente nos ângulos da estrada. Eu encarno, desencarno, encarno, desencarno, encarno, desencarno, até que eu avance, porque eu só avanço com luz. Então, a hora que eu começar a acender a minha luz própria, né, com todas as virtudes que a gente conhece, no exercício e no esforço do trabalho, eu acendo essa luz. E aí, acendendo, lenta e gradativamente, mas acendendo, eu avanço. E aqui o nosso objetivo não é avançar, não é melhorar, não é evoluir. A gente não quer um mundo regenerado. E para esse mundo ser regenerado, eu tenho que progredir, eu tenho que avançar. E é avançar moralmente, não é avançar em títulos, né? em certificados, né? Não é ter mais, é ser mais. Quando eu for uma pessoa melhor, eu estou avançando. E o outro avança, e a gente avança. E quando a gente perceber, a gente está imerso nesse mundo regenerado, que é o que a gente deseja, mas ele só há de acontecer com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe.